Por que você acha que até hoje existe esse interesse do cinema e das artes, de maneira geral, na igreja? Quer dizer, eu acho que existe um interesse geral quer dizer, a igreja ainda é gótica, ainda é curioso que isso aconteça e tal, mas me parece que, cara, estamos aí em 2025 e ano passado sai um filme sobre não é nem sobre a igreja, sobre o conclave, quer dizer, um filme inteiro falando sobre burocracias internas da igreja, entendeu? E é um sucesso, é indicado ao Oscar e tal. A gente tem a imagem de que o universo do entretenimento e das artes, da cultura é hostil à nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, a nossa fé e a fé da igreja ainda é objeto de investigação e de tema e tal. Como é que tu vê esse relacionamento aí, cara? É um relacionamento doentio, um relacionamento passional, em que a cultura não consegue se apartar da igreja, ao mesmo tempo tá junto, fala, não fala, odeia, ama. Como é que tu vê isso? Eu vejo isso como Monsieur de la Rochefoucauld dizia, é um tributo que o vício paga à virtude. O que acontece é o seguinte, principalmente quando você vai olhar para o cinema e tal, tipo, do que é que o cinema depende? Ele depende de histórias, né? E a história do catolicismo, ela é a melhor, por definição, ela é a melhor história possível. Né? Ela é uma história que começa com um homem perfeito, Deus na Terra, que morre da maneira mais brutal possível, é traído ainda no meio do caminho, e ele escolhe seguir a missão, e ele ressuscita, ele triunfa, né, sobre o mundo, e o ato que ele cometeu, né, de morrer pelo mundo, fez com que outras pessoas fossem capazes de segui-lo e receber um tipo de graça, né, como que é o que o Espírito Santo traz para os apóstolos, continuar essa jornada de martírio até a igreja se formar como algo, né, guardião fisicamente, assim, né, a gente formar e tal, tipo, vai demorar um tempo. Então, assim, ela é a história mais... E ainda com isso, a gente tem períodos muito loucos, né? A gente tem períodos de papas santos, a gente tem períodos com papas, assim, que são pessoas extremamente questionáveis, né? E apesar de tudo isso, cara, você para pensar, sei lá, uma empresa, a história de uma empresa, porque essa galera coach adora esse negócio, tipo, a jornada do herói dentro da empresa. Chato pra caramba, né? Chato pra cacete. A empresa, se a empresa tivesse um cabeça gestor ruim, ela já ruim. E a igreja tá tipo 2025 anos assim. E é aquele negócio, a galera fala mal, mas assina ali no cabeçalho 2025. 2025 o quê? É 2025 disso, né? É 2025 disso. Então, por mais que as pessoas tentem escrever novas histórias, todas elas estão no arco de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tipo, todas as tragédias estão, a comédia está ali, a ironia está ali, todos os elementos estão ali. Então, é a história mais fantástica e a melhor, a mais excelente, e ela ainda tem aquele plus a mais, que ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Então, tipo, não tem como você pode tentar se rebelar contra isso, mas é que nem Melkor no Silmarillion, né? Tipo, ele tenta ali criar uma dissonância, mas no final das contas, mesmo você tentando fazer essa dissonância, você está pagando um tributo à igreja. Quando, sei lá, uma Madonna se veste de freira para tentar, tipo, fazer um sacrifício, tipo, você, no final das contas, você está pagando um tributo à igreja. É isso que você precisa atacar, entendeu? Sim. Então a igreja, ela é por excelência também o melhor alvo, né? Tanto para os que estão buscando a santidade, mas também para os que estão buscando alguma coisa para chicotear. Atacando, né? Porque ela não rebate, pelo menos não rebate militarmente ou coercivamente, né? E tem um outro aspecto aqui, que é em relação a por que o conclave em si, certo? A cabeça do Papa, as pessoas reconhecem a cabeça do Papa como a cabeça do mundo. Eu ia dizer isso aí. Eu disse porque não tem um problema do mundo, não tem uma ideia do mundo tipo, que não tenha passado a algum Papa e teve alguma coisa a dizer com isso. Tipo, sei lá, São Pio X, né? Tipo, basicamente tratou de todos os assuntos que possuiu a mente do mundo naquele momento. Então as pessoas estão sempre querendo saber, tipo, o que é que esse Papa vai dizer, para saber em que cabeça ele está caminhando. Só um comentário sobre isso. Ano passado a igreja publicou um documento extenso sobre AI, inteligência artificial, que passou pelo Papa Francisco, né? Quando você vai olhar, como o documento foi estruturado, quanto tempo eles levaram de estudo,
e você vai ler o que está publicado, e, cara, é espetacular, é sensacional. Então, todos os temas que a gente enfrenta na cultura e passa, de alguma forma eles passam pela mesa do Papa, ele tá no centro do mundo, né? Sim. É. Sim, e a maneira com que ele se posiciona em relação a esses problemas é o que vai meio que ditar para o mundo o frame de referência deles. Independentemente de você ser católico, ser cristão, concordar, gostar da igreja ou não, tipo, é um negócio, é inevitável. E como é que tu vê, por exemplo, a gente vai talvez entrar aqui, tem uma listinha de alguns temas que a gente pode entrar existem filmes que já representaram o Papa ou o Papado, etc, né? No entanto, assim, sendo bem sincero e arriscando aqui, talvez ser um pouco injusto, eu conheço poucos filmes que brotam de uma visão católica ou de um artista católico, poucas representações que brotam de um seio católico ou de uma origem católica e que fazem jus ao que é o papado. Geralmente, o papado é tratado por uma visão secular, e ela vem também carregada de alguns erros naturais, por estar vindo de alguém que não compartilha aquela fé. Às vezes até meio mais ou menos acertados, por exemplo, aquele filme, aquela série Young Pope, tem ali uma representação bem interessante, assim, quer dizer, tem vários acertos no meio, alguns erros e tal, mas vários acertos. Ou o Conclave, que tem algumas partes interessantes, mas no fim, desfecho, nada a ver e tal. Ao que você atribui ou você não concorda comigo, né? Existem representações que partem do seio da igreja, eu desconheço, ou tu concorda comigo que está faltando representações adequadas a isso? Com uma visão católica, eu não vejo. Às vezes o cara, ele não é católico e ele faz uma representação que, tipo, ele sem querer termina acertando no certo ponto. A série Young Pope, a primeira temporada eu acho incrível. A segunda temporada aí entra um monte de besteira, entra rock and roll e tal, mas rock and roll não dá, né, cara? Exato. Até o nome do Papa ser Pio, né? Tipo, ele mostra uma continuidade em relação aos Pios, e ele chega com uma coisa muito interessante, que é a ideia do mistério, de trazer de volta o mistério. O Papa não ficar, tipo, falando um monte de coisa, aparecer pontualmente, né? Trazer de volta aquela mística ao papado. Então eu achei que a série, tipo, nessa primeira temporada, ela acertou muito nisso. Na segunda, ela trouxe Sharon Stone, tá ligado? Aí já virou um pouco arroz de festa. Boa série, né? Mas eu acho que o principal problema é como terminar essas coisas, né? Começar... Na verdade, quando a primeira temporada terminou, eu pensei, cara, que maravilha, uma série que só tem uma temporada, porque é impossível você avançar a partir disso. Eu acho que essa era, talvez, a visão inicial do diretor. Cara, se eles tivessem terminado ali, teria sido incrível. Mas daí os caras veem que é famoso e dá retorno, dá dinheiro, os caras fazem um segundo por questões externas, né? Já é um penduricalho, um anexo, não faz parte mais do... Né? Sim, claro. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.